ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Eu poderia dizer que talvez o momento principal que a gente conheceu, sem conhecê-lo pessoalmente, foi na grande luta da chamada legalidade, o movimento da legalidade no Rio Grande do Sul. Eu era muito jovem ainda, evidentemente, imagina, eu sou de 45, 61, eu sou de final, tinha 15 anos, então não tinha ainda nenhuma participação política, ainda que meu pai era do PSD e tinha uma participação intensa, foi presidente do Diretório Municipal do PSD em Porto Alegre. Mas aquele momento da legalidade galvanizou o Rio Grande do Sul, pessoas que faziam política, que não faziam política, e claro, a luta toda era na defesa do direito do João Goulart, o vice-presidente do país, assumir a presidência do país. Então eu diria que foi o primeiro momento. Eu acho que esse processo todo que nós observamos no Brasil em 54, observamos em 61, observamos em 64, quando o golpe finalmente ele se efetiva, observamos hoje, no processo que está se dando no Brasil, é um confronto secular entre dois campos no Brasil. Desde a independência, digamos, do Brasil, mas principalmente desde a República, mas já pode falar desde a independência, nós temos dois campos. De um lado, um campo mais popular, um campo democrático, um campo nacionalista, poderíamos dizer, que busca que o Brasil tenha um projeto próprio de nação, não de uma colônia independente politicamente, mas economicamente dependente dos grandes capitais internacionais. Nós tivemos então essa divisão, esse bloco popular, democrático, progressista, nacionalista, e do outro lado um bloco principalmente formado pelas elites brasileiras, pelos grandes proprietários de terra, pela grande burguesia financeira e associada às multinacionais, de caráter autoritário, de caráter entreguista, que acha que o Brasil não tem capacidade de ser uma nação soberana e que pretende que o Brasil seja uma neocolônia alinhada e subalterna, principalmente aos Estados Unidos, mas de uma forma geral as grandes potências internacionais. Poderíamos dizer o campo do Tiradentes, e o campo do Silvério dos Reis, dos traidores. E aí eu diria o seguinte, o julgamento, digamos assim, de João Goulart deve ser o seguinte: de que lado esteve João Goulart? Em que campo esteve João Goulart? João Goulart, que era um grande proprietário de terra, que nasceu lá na São Borges, assim como Getúlio, um fazendeiro, mas que optou na sua trajetória política por estar junto com o campo popular. E se ele foi afastado da presidência da República, se ele foi obrigado ao exílio e a morrer no exílio, e mais, ele estava na mira da Operação Condor, a Operação Condor que liquidou com o general Torres do Peru, que teve um projeto nacionalista, que liquidou com o general Prats no Chile, que defendeu Allende e o processo progressista no Chile, que liquidou com Letelier, que era o chanceler chileno. Essa mesma Operação Condor tinha João Goulart marcado para ser assassinado. E, aliás, até hoje, muitas dúvidas existem sobre a morte dele, sobre o ataque de coração que ele teve em 76, se foi uma morte natural ou se foi efetivamente a execução desse ex-presidente brasileiro. Então eu diria assim, o fato de Jango ter sido um fazendeiro na sua origem não o levou a ter uma posição no bloco conservador, no bloco reacionário, no bloco entreguista e no bloco antidemocrático. Ao contrário, ele foi um homem que
teve a capacidade de compreender o seu tempo, de ser um brasileiro no verdadeiro sentido da palavra e lutar, independente de erros que tenha tido, independente de divergências que nós possamos ter. Evidentemente eu sou do Partido Comunista, ele era do PTB, esses partidos tiveram momentos de conflito, tiveram momentos de aliança, né? Mas o Jango, isso não podemos dizer, o Jango esteve do lado do povo, esteve do lado do Brasil, esteve do lado da democracia. Reformas de base, digamos assim, que são aspirações do povo brasileiro já desde o século antepassado, a reforma agrária, reforma urbana, claro, essa é uma reforma mais moderna, já naquele período dos anos 60, reforma universitária, reforma tributária, reforma bancária, enfim, era um grande movimento que buscava a modernização do Brasil e a construção de um Brasil mais justo e mais soberano. Os comunistas defendem essas grandes reformas, ainda pendentes, né, e defenderam. Agora tinham, evidentemente, contradições, algumas corretas, outras nem tanto, né, com o processo do governo João Goulart, né. Mas as reformas de base, fundamentalmente, nós tínhamos pleno acordo. Aliás, quando deu a legalidade aqui, Aldo Arantes, que hoje é deputado do PCdoB, hoje é membro do Comitê Central do PCdoB, não era naquele momento, é bom que se diga, em 62 o Aldo Arantes, também eu, né, éramos, eu em 63 na verdade, né, era da Ação Popular, que era um movimento de juventude, de origem católica e tal, progressista, socialista, e Aldo Arantes veio para cá como presidente da UNE para participar da resistência da legalidade. E depois, mais adiante, ele se integrou ao PCdoB. Mas aqui no Rio Grande do Sul, naquele momento, João Amazonas, que veio a ser depois o presidente do PCdoB, ainda existia um partido só, não existia, estava em 61, existia só o PCB, né, que era Partido Comunista do Brasil. E o presidente do partido no Rio Grande do Sul era o João Amazonas. E os comunistas no Rio Grande do Sul, ali no Mataborrão, acho que o Christopher não conheceu, o Mataborrão é onde é ali o Tudo Fácil hoje, né? Ali naquele local tinha um espaço chamado Mataborrão, pelo seu formato, e ali foram criados os comitês né, do movimento da legalidade. E os comunistas estavam lá presentes, junto, organizando os batalhões operários, organizando os batalhões da Carreira, os batalhões de intelectuais, de estudantes para a resistência da legalidade. Então tivemos irmanados para garantir a posse do legítimo presidente da República. Lila Ripoll foi poeta, né, comunista, foi candidata e suplente, deputado estadual do Partido Comunista do Brasil na Assembleia Legislativa. Ela estava junto ali, né, mobilizando os artistas. Na verdade, Meneghetti, que era o governador, tinha disparado para Passo Fundo, né, louco de medo. Jango veio para Porto Alegre, houve conversações para se montar uma resistência, havia alguns setores militares que se dispunham a resistir, Brizola insistia nesse sentido, mas na verdade Jango, como eu disse anteriormente, ele preferiu não montar uma resistência armada e em função disso também na universidade, né, não chegou-se a esboçar e montar uma resistência. Que me parece, já passados os anos, que havia muita dificuldade de se esboçar essa resistência, porque era diferente de 61, quando Brizola era o governador, quando Brizola tinha na sua mão a Brigada Militar, que jogou um papel fundamental, e que tinha uma capacidade de mobilização muito grande como governador, usando inclusive as rádios, né, como ele usou muito bem, e que criou, como falava, né, esse clima de mobilização
no Rio Grande do Sul, onde, uma vez eu disse, pessoas que talvez no seu sindicato sequer fossem numa assembleia sindical para o dissídio, para pedir um aumento de salário, naquele momento se alistavam para pegarem armas e para colocar a própria vida em risco para lutar, né, pela legalidade nesse país. Então foi um momento muito especial de galvanização, né, do sentimento nacional, do sentimento democrático e do sentimento até regionalista, né, porque Jango era um gaúcho e não queriam deixar o nosso presidente gaúcho assumir. Para os setores conservadores, reacionários, neofascistas, né, o Jango é um subversivo, o Jango é um comunista, coisa que ele nunca foi, né? Aliás, seria um mérito para ele, mas nunca foi, né? O Jango falavam assim como Getúlio, que era um mardelama, que era um corrupto, né? Jango nunca foi corrupto, né? Jango foi um nacionalista, Jango foi um homem de sensibilidade social, né? de trato muito afável, né? Um homem de uma grande bondade, né? E que mesmo sendo um fazendeiro, com a sua vida resolvida, portanto, nenhuma necessidade econômica, se dedicou a vida toda, né, à luta pelo seu povo. Claro que não era um revolucionário, né? Não entendemos que o Jango fosse um revolucionário, mas um líder progressista. O Jango, aliás, ele começa a sua vida política mesmo em 45, se aproximando do Getúlio lá em São Borja, ingressa no PTB. O Getúlio criou dois partidos, o PTB para juntar o setor mais popular e o PSD para também organizar os setores do próprio empresariado progressista, nacionalista, etc, etc. E Jango se transforma no presidente primeiro do partido em São Borja, o presidente do partido no Rio Grande do Sul, e vem a ser o presidente do PTB nacional, um homem ligado aos sindicatos, ligado aos movimentos populares. Então, é um homem vindo da elite, que abraça as causas populares, que abraça as causas nacionalistas, que abraça as causas da igualdade social. Então, um líder, assim como o Getúlio foi um grande líder brasileiro, né, que representa um determinado setor social, mas que deve ser visto como um grande homem, um grande brasileiro.